Sejam todos bem-vindos a mais uma aula remota de matemática da sexta etapa. Nós encerramos nosso conteúdo de trigonometria. Vamos agora dar início a um novo conteúdo, bem tranquilo. Nós vamos estar estudando a partir de agora matemática financeira. De início, vamos estar vendo porcentagem, ok? Material que eu estou disponibilizando para vocês. Esse vídeo e uma apostila em PDF. Atividade dessa aula: leitura da apostila e a resolução de alguns exemplos. Vamos dar início com a matemática financeira. Coloquei aqui algumas imagens só para representar, né? Ó, parte financeira, dinheiro, símbolozinho aqui da porcentagem. Coloquei a imagenzinha de uma calculadora aqui, que sempre nos ajuda, né? Calculadora é sempre bem-vinda, desde que saiba ser utilizada. A matemática financeira, ela basicamente ela se divide em porcentagem, que é o que nós vamos estar vendo nessa aula e nas próximas, né? E juros. Os juros, ele ainda se divide em simples e composto. Nessas nossas aulas, durante esse mês, nós vamos estar vendo apenas a porcentagem, ok? Vamos adiante aqui. Em diferentes momentos da nossa vida, aparecem notícias e informações com dados em formas de porcentagem. Por exemplo, tenho aqui um exemplo de notícia, né? O governo propôs um reajuste no salário dos servidores técnicos administrativos das universidades federais de 15,8% em 3 anos a partir de 2013. Isso aqui é uma notícia. O preço do frango sofreu um aumento de 18% no último mês. A bolsa de valores subiu 0,5%. É comum a gente se deparar com esse tipo de nomenclatura, né? Porcentagem. Mas será se nós sabemos realmente o que significa? Essas situações que a gente acabou de ver, né? Elas envolvem uma razão especial chamada porcentagem. Iremos estudar nessa aula, por ser muito importante para o estudo da matemática financeira e também para outros temas, né? Ela vai ser importante também quando a gente for ver juros. Vamos focar na porcentagem. Só uma curiosidade. A expressão porcentagem tem origem na expressão latina, né? Vem do latim percento, que significa por cento ou por 100. Olha só, por 100. Estão observando? Então, porcentagem é a mesma coisa que por 100. Esse conceito foi criado para representar valores em relação a 100 e é atribuído aos gregos, apesar do nome latino. Só pelo nome já dá de nós percebermos uma coisa, ó. Porcentagem, ela tem alguma coisa a ver com 100, né? Ou a gente pode dizer que porcentagem é a cada 100. Por exemplo, se dissermos que 40% dos habitantes, das pessoas de uma cidade são mulheres, significa dizer que a cada grupo de 100 pessoas, 40 são mulheres. Nessa aula, nós não vamos estar se preocupando em fazer cálculos de porcentagem. Nessa aula vai ser exclusivamente para a gente aprender a comparar a porcentagem com frações, ok? Ou nós vamos estar aprendendo como representar a porcentagem. Primeiro aqui, representar a porcentagem como fração de denominador centesimal, ou seja, de denominador 100. É bem tranquilo, ó. Você certamente já deve ter ouvido falar de outros nomes usados para porcentagem, tais como razão percentual, índice ou taxa percentual e percentile. O símbolo aqui da porcentagem que aparece depois dos números deve ser lido por cento e representa uma fração de denominador 100. Vamos exemplificar aqui para entender melhor. Esse símbolozinho aqui, ele representa o quê?
25%, ou uma fração de denominador 100, ou seja, 50%, eu vou escrever como 50 sobre 100. Pronto. Representar a porcentagem através de fração com denominador 100 é muito simples, ó. 50% é 50 sobre 100. E 19%? Me digam aí. Muito bem, 19%. 19 sobre 100, né? Beleza. 37%. Já pegaram aí, né? Ó. 37% vai ser o quê? 37, né? Ó, sobre 100. Qualquer porcentagem, eu posso estar escrevendo ela com o denominador 100. 50%, 50 sobre 100, 19%, 19 sobre 100, 37%, 37 sobre 100. Outra forma de representar é através do número decimal. Sendo uma fração centesimal, uma porcentagem também pode ser escrita como um número decimal. Assim, ó, 25%, 7%, 15%. Eu vou representar ela agora como um número decimal. Como é que nós vamos fazer isso? Nós sabemos primeiro o quê? Que a gente acabou de ver. Que 25% é 25 sobre quem? Muito bem. 25% é 25 sobre 100. Se eu quiser escrever isso aqui como número decimal, é só eu fazer essa divisão. 25 dividido por 100, vocês pegarem aí e fizerem na calculadora, é 0,25. Então, representei como número decimal. Representar o 7 como número decimal. Primeiro, ó, eu sei que 7% é 7 sobre 100. E 7 dividido por 100 é quanto? 0,07. 15%. Como é que eu faço? 15, né? Sobre 100. Aí nós dividimos. 15 dividido por 100 é 0,15. Assim, observem. Nós estamos vendo aqui duas maneiras diferentes. Não vamos prestar atenção na letra não, ok? De representar a porcentagem. Com o denominador 100 e na forma decimal. Como é que eu faço isso? É só eu dividir, ó. Efetuar essa divisão. 25 por 100, 0,25. 7 por 100, 0,07. 15 por 100, 0,15. Outra forma de representar. Nós vamos fazer o inverso. Também podemos escrever algumas frações não centesimais como porcentagem. Para isso, determinamos a fração equivalente de denominador 100. Veja, por exemplo aqui, 3 quartos, 3 sobre 4. Eu sei que para mim ter uma porcentagem, o denominador tem que ser 100, não tem? Então eu penso o seguinte, ó, aqui em cima eu tenho 3 e aqui embaixo eu tenho 4. Qual é o número que se eu multiplicar 4 vai dar 100? Qual é o número que se eu multiplicar 4 vai dar 100? É o 25. Se eu multipliquei por 25 embaixo, eu tenho que multiplicar por 25 também em cima. Então eu faço, ó, 3 vezes 25, 75. Dividido 4 vezes 25 é 100. Opa, professor, agora eu tenho 75 sobre 100. 75 sobre 100 nada mais é do que 75 o quê? Por cento. Muito bem. Logo, 3 quartos é 75%. Como foi que eu fiz isso? É só eu pensar aqui de baixo.
Qual é o número que se eu multiplicar por 4 dá 100? É 25. Então eu fiz, ó, 4 vezes 25. Se eu multiplico embaixo, tenho que multiplicar em cima. Então encontrei 75 sobre 100, que é a mesma coisa que 75%. Aqui nesse outro, ó, eu tenho 2 sobre 5. Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Qual é o número que se eu multiplicar por 5 vai dar 100? Eu vou multiplicar por 20. Se eu multiplico por 20 embaixo, eu tenho que multiplicar por 20 também em cima. Então, embaixo eu tenho 5 vezes 20, eu tenho 100. 2 vezes 20, eu tenho 40. Vai ser igual 40 sobre 100, nós sabemos que é quantos por cento? 40%. Observem aí, ó. 2 quintos, ó. 2 sobre 5 equivale a 40%. 1 meio, mesma coisa, ó. Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que sempre começar de baixo. Qual é o número que eu multiplicando por 2 vai dar 100? Qual é, gente? Certo. É o 50. Se eu multipliquei por 50 embaixo, tenho que multiplicar por 50 em cima. Multiplicando eu tenho 2 vezes 50, eu tenho quanto? Tenho 100. 1 vezes 50, eu tenho 50. 50 sobre 100 é quantos por cento, gente? 50%. 1 meio, 1 sobre 2 equivale a 50%. Essa forma de representar é quando eu faço o inverso. Eu tenho uma fração e vou transformar essa fração em porcentagem. Foi o que a gente fez. Pensou aqui embaixo. Ó. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 100? É o 25. Se eu multiplico embaixo, multiplica em cima. 4 vezes 25 é 100. 3 vezes 25, 75. 75 sobre 100, a gente sabe o quê? Que uma fração com denominador 100 é por cento. Que é a mesma coisa. Qual número eu multiplico por 5 para dar 100? É o 20. Então, 5 vezes 20, 2 vezes 20. Deu 40 sobre 100, 40%. Qual número que eu multiplico por 2 que vai dar 100? É o 50. Mesma coisa, 50 sobre 100, 50%. Basicamente, essa aula era para isso, para a gente ver o que é que significa uma porcentagem e aprender a trabalhar com ela. Transformar ela em fração com o denominador 100, transformar em número decimal ou fazer o inverso, transformar uma fração em porcentagem. Para finalizar nossa aula, vejam o vídeo, vejam a apostila com tranquilidade, com calma. Vejam mais de uma vez, ok? Pegue aí esse vídeo. Quando você estiver vendo pela segunda vez, pause ele antes de eu resolver os exemplos e tentem resolver vocês mesmos e depois vejam se acertaram. É uma excelente maneira de fixar conteúdo. E tem nossa atividade, né, que eu mandei para vocês aí. Elas são 3 exemplos parecidos com esse que eu acabei de resolver. Lá tem todas as instruções de como vocês devem proceder, ok? Lembrar que a participação na atividade conta como frequência dessa aula de hoje. Estamos à disposição para ajudá-los. Bons estudos e até breve.